É isso aí, pessoal. Conforme eu tinha já prometido, estamos aqui agora com uma aula dica, né, sobre a questão de movimento uniforme, um movimento importante no estudo da física. Quando eu falo que o movimento é do tipo uniforme, eu estou dizendo o seguinte: existe uma grandeza chamada velocidade, que é responsável pela variação do deslocamento em função do tempo de um determinado corpo, e nesse caso, essa velocidade é constante. Então, você, principalmente aí do nono ano do ensino fundamental ou do primeira série do médio, você provavelmente está vendo ou acabou de ver esse conteúdo na escola. Então, quando eu digo que o movimento é uniforme, quer dizer que eu tenho uma velocidade, um vetor velocidade, que é constante, né? Ele é constante em quê? Em valor, que é a intensidade, o módulo, tanto faz, em direção e em sentido. Nesse caso, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Quais são as características? Primeiro, é necessário que eu tenha um referencial, o ponto de origem, o ponto zero dessa equação. Eu preciso, numa trajetória qualquer, determinar a posição inicial. Aí vem o primeiro erro. O aluno acha que posição inicial é a posição que o módulo se encontra quando ele começa a movimentar. Ué, mas espera aí, se ele começa a movimentar e passa a ter uma certa velocidade, ele variou a velocidade dele. Então, esse movimento não é considerado uniforme. Então, no movimento uniforme, na verdade, o móvel já vem se deslocando de um determinado ponto a uma velocidade com valor constante e após um determinado ponto ele continua com essa velocidade. Mas a minha posição inicial e a posição final desse corpo é exatamente o período, o intervalo de tempo que eu vou estudar o movimento desse corpo. Então eu vou definir como posição inicial, que é a posição que o móvel se encontra quando eu começo a estudar o movimento do corpo, como esse ó. Se esse corpo estivesse deslocando no sentido positivo da trajetória, eu digo que essa velocidade é positiva, então eu tenho um movimento progressivo. Caso esse móvel esteja se deslocando no sentido contrário da trajetória, eu tenho velocidade negativa, o movimento desse corpo é dito retrógrado. E existe uma equação horária da posição. O que é uma equação horária da posição? É a posição do corpo dependente do tempo. Essa equação horária que você vai decorar, se quiser arrumar a frasezinha, não tem problema. O importante é entender. Eu tenho posição inicial, eu tenho aqui, eu tenho posição final, velocidade e tempo. E eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Existem várias unidades para posição, para velocidade, para tempo. No sistema internacional de unidades, eu preciso que essa posição esteja em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Ah, professor, se eu pegar um exercício que há necessidade dessas unidades, porém não esteja. Aí você procura aí no Google qual é a forma de se transformar quilômetros para metros, centímetros para metros, quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Depois disso, o que nós temos? Agora nós vamos ver a análise gráfica. Bom, então, pessoal, gráfico, análise gráfica. Todo gráfico da posição pelo tempo de um movimento uniforme são retas inclinadas. Então, se essa reta estiver com a inclinação para cima, esse móvel tem um movimento de velocidade positiva, ou seja, um movimento progressivo. Se essa reta estiver inclinada para baixo, esse móvel tem um movimento com velocidade negativa, ou seja, ele é um movimento retrógrado. Uma habilidade que o aluno deve desenvolver quando está estudando gráficos de movimento uniforme, é exatamente conseguir passar a visualização gráfica para uma visualização de trajetória. Pelo amor de Deus, a forma com que a curva, a reta se encontra, não indica o tipo de trajetória desse corpo. Esse corpo não está descendo um plano inclinado, nem está subindo uma rampa qualquer. Esse corpo ele pode estar fazendo um movimento qualquer dentro de uma trajetória. Então, não associe isso a isso. Mas, como a inclinação do móvel A é para cima, esse móvel A, que está numa determinada posição inicial, está com a velocidade positiva, ou seja, ele está voltado para a direita. O móvel B, como está em uma inclinação para baixo, ele está com o movimento dele contrário da trajetória, ou seja, com uma velocidade negativa.
Por que é que eu coloquei à esquerda o móvel A e à direita o móvel B? Porque a posição inicial do móvel B é maior que a posição inicial do móvel A. E com certeza, quando eu aprendo a fazer, transportar uma avaliação gráfica para uma avaliação de trajetória, eu consigo inclusive descobrir o seguinte: será que esses móveis, em algum instante após o início do estudo do movimento, será que eles vão se encontrar? Aqui, às vezes, eu não consigo ver muito bem, né? Porque são vários tipos de gráfico. Mas aqui eu consigo. Eu vejo que em um determinado momento eles estão se aproximando e vão se encontrar. E aí nós vamos agora fazer 3 exercícios que trazem a base que você precisa saber para o movimento uniforme. Vamos lá? Então, galera, vamos lá. Primeira questão. 2 veículos A e B trafegam em uma rodovia plana e horizontal, obedecendo as seguintes equações horárias com unidades do sistema internacional. A posição de um móvel A, 200 mais 10t, e a posição X de um móvel B, 1000 menos 30t. A primeira coisa que eu tenho que aprender a fazer é justamente transportar essas informações na forma de equações para uma trajetória. Então eu vou desenhar, por exemplo, que aqui é meu ponto referencial, minha origem, e o móvel A, a posição inicial dele é 200. Então o móvel A se encontra aqui na posição 200 metros. E como a velocidade do móvel A é positiva, ele está andando para a direita. Então eu tenho aqui o meu móvel A uma velocidade de 10 metros por segundo. No mesmo instante, o móvel B está lá na posição 1000 metros, então ele está à frente. Esse é o móvel B, posição 1000 metros, só que a velocidade dele é negativa. Então, velocidade negativa, ele está contra o sentido normal da trajetória e há uma velocidade de 30 metros por segundo. A pergunta é, qual a velocidade relativa de afastamento dos veículos? Essa velocidade relativa de afastamento, o que vai acontecer? Em algum momento eles vão se encontrar e depois cada um segue o seu caminho. Ou seja, nós temos que o móvel A irá sempre se movimentar para a direita e o móvel B irá sempre se movimentar para a esquerda. Em determinado momento eles estarão se afastando. Então, no afastamento, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos que o móvel A estará agora na frente com uma velocidade continuamente de 10, porque é um movimento uniforme, e o móvel B estará se movendo para trás a uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, como eles estão se afastando, ao definir qual é a velocidade relativa de afastamento ou no caso de aproximação também, são os dois tipos de movimento, você vai somar. Então, 30 com 10, eles terão uma velocidade relativa de 40 metros por segundo. Um exercício simples, só para determinar a questão de velocidade relativa, que será muito importante em alguns exercícios de movimento uniforme com mais de um objeto. Ok? Então, vamos agora para a próxima questão. Nessa segunda questão, eu tenho um gráfico ainda com 2 móveis, o carro A e o carro B. O que eu tenho que analisar? Essa já não é uma questão de conta, é uma questão teórica, pessoal. Teoria é importante, eu tenho que saber aplicar os conceitos teóricos em exercícios. Eu tenho um carro A que parte da posição inicial 20 em sentido positivo da trajetória, com velocidade positiva, um movimento progressivo, e um carro B que parte da origem também em movimento progressivo. Então, a primeira coisa que é sempre bom, nós vimos isso na aula teórica há alguns minutos atrás, que é bom eu fazer a trajetória desse corpo. Então, eu tenho aqui a equação da trajetória, tenho a trajetória, né, a posição, eu vou definir como origem, por exemplo, aqui, e eu vejo que o móvel A ele parte da posição inicial 20 metros. Então, eu tenho que o móvel A ele parte da posição inicial 20 metros, está aqui, e a velocidade dele é positiva. Então, ele tem uma velocidade para frente. E o móvel B parte da origem, começa o estudo do movimento, né, que nós já vimos que ele não está parado, ele já vem de movimento há muito tempo, e a velocidade também dele é positiva, porque a reta está inclinada para cima. Olha, aí vem a questão.
qual é o valor da velocidade ou a comparação dessas velocidades. Se eu observar o móvel A, eu vou verificar o seguinte, que o móvel A, ele parte da posição inicial 20, mas depois de um tempo de 1 segundo, ele se desloca até a posição 40, ou seja, ele se desloca de 20 metros em 1 segundo. Então, o tempo aqui, 1 segundo. Bom, o que vai acontecer? Então, a velocidade dele é o quanto ele se desloca, 20 metros, no tempo de 1 segundo. Então, ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade desse carro é igual a 20 metros por segundo, é igual à velocidade do carro B, é maior que a do carro B ou é menor que a velocidade do carro B? Na verdade, eu tenho aqui uma questão mais para ver o F do que para marcar a correta, né? Por quê? Realmente a velocidade do carro A é de 20 metros por segundo. Porém, se você observar, o carro B também desloca no intervalo de 1 segundo na mesma velocidade, no mesmo deslocamento de 20 metros. Então, ele também tem a mesma velocidade. Então, eu chego à conclusão que eu tenho, na verdade, aqui duas respostas possíveis. Ou seja, a velocidade do carro A é igual a 20 metros por segundo e ela é igual à velocidade do carro B. E como eu poderia responder isso também observando o gráfico? A inclinação da reta dos dois carros, ela é a mesma. Então, se essa inclinação é a mesma, automaticamente eles têm a mesma velocidade. Ok? Seguindo, então, para uma próxima questão, agora de um nível um pouco maior. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar, é um gráfico. Eu sei que esse gráfico ele é de um movimento uniforme, por quê? Porque eu tenho um gráfico da posição pelo tempo, em que eu tenho retas inclinadas. Então, se eu tenho retas inclinadas, num gráfico da posição pelo tempo, eu tenho um movimento uniforme. O móvel A é um movimento retrógrado, porque a reta está inclinada para baixo, e o móvel B é um movimento progressivo, porque a reta está inclinada para cima. O que eu posso definir nesse exercício? Eu fiz questão de não deixar nenhum enunciado para a gente construir. Primeiro, como eu descubro a velocidade do móvel A? A velocidade do móvel A, eu posso pegar como referência esse ponto e esse ponto. Então, o móvel A teve esse deslocamento. Porém, ele está andando no sentido contrário da trajetória. Então, de 600 a 400, ele retrocedeu na posição de 200 metros, então a velocidade é menos 200. Em quanto tempo? Eu observo aqui em um tempo de 5 segundos. Então, automaticamente, a velocidade desse móvel é de menos 40 metros a cada segundo. Ele é um movimento dito retrógrado. Já a velocidade do móvel B, eu posso pegar essa trajetória daqui até aqui, ó, esse ponto. Então, ele deslocou esse tanto, que são 100 metros, no mesmo intervalo de tempo de 5 segundos. Então, a velocidade dele é de 20 metros por segundo. Claro que um movimento progressivo. Eu posso escrever, por exemplo, a equação horária. Qual é a equação horária da posição, né? É a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Então, a posição inicial, a equação horária do móvel A é a posição inicial dele, que é 600, porque o movimento dele, na origem dos tempos, ela foi de 600. Ele está andando para trás, com a velocidade negativa, 40t. Eu não vou substituir nesse momento o tempo, porque é uma equação horária, então é em função do tempo. E a posição do móvel B seria a posição inicial dele é 0, ele está andando para frente, velocidade positiva, 20 vezes t. Além disso, o exercício poderia perguntar, tudo bem, esses móveis estão aqui, mas em um determinado momento essas retas irão se cruzar em um determinado instante e uma determinada posição. Como descobrir qual é essa posição de encontro desses dois móveis? Basta você vir aqui
e igualar matematicamente as duas equações horárias. Aí eu vou ter exatamente a posição de encontro. É isso aí, galera. Mais uma aula que nós estamos aí disponibilizando para vocês. Serão muitas e muitas, né? Nós vamos seguir uma sequência gradativa de conhecimento da física e da química. Estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho. Sempre tive essa ideia, mas não colocava em prática, né? Espero que realmente eu tenha contribuído um pouquinho mais, né? Todo dia subindo um degrauzinho, a gente vai chegar bem alto. Espero ter contribuído então com o seu conhecimento, tirado algumas dúvidas. Fique de olho aí nos próximos assuntos. E é claro, como sempre, né, a gente pede para que vocês compartilhem, divulguem, para que esse trabalho chegue ao maior número de estudantes possível, tá? Valeu, beijo no coração.